Aí, assim, eu vou fazer um breve relato, assim, da minha trajetória, para vocês me conhecerem melhor. Quando eu tinha 26 anos, eu sofri um acidente de carro e quebrei o pescoço. E a gente tem 7 vértebras no pescoço, e quanto mais para cima quebra, mais compromete. E aí, assim, eu quebrei meu pescoço da 3ª à 6ª vértebra. Então, assim, além de eu ter perdido todos os movimentos do pescoço para baixo, eu também não conseguia mais respirar sozinha. Então, eu respirava com auxílio de aparelhos, e por conta disso, eu tive que ser traqueostomizada, que é aquele furo que faz na traqueia. Então, eu também não falava. Então, assim, foi uma ausência de formas de comunicação óbvias, assim, de um segundo ao outro, que demorou muito tempo. E nenhum médico sabia se eu sairia daquela ventilação mecânica. E o dia que eu saí, eu fiquei num estado de êxtase tão grande que eu estou assim até hoje. Por isso, eu falo assim, eu nunca recuso um convite para falar. Porque assim, de repente eu não me mexia, eu não falava. Eu ficava numa situação muito vulnerável, respirando naquela máquina, que eu ficava pensando, puxa, se pegar fogo no hospital, eu nem posso, ninguém pode me pegar no colo e sair correndo, que eu morro sufocada. Se me largarem aqui, eu morro queimada. E para me comunicar, a minha mãe fez um cartaz com as letras do alfabeto, e ela ficava apontando uma por uma, e eu piscava quando chegava a letra, para fazer a palavra, para fazer a frase. Então vocês podem imaginar que foi uma época que eu falava estritamente o necessário. E, puxa, tive toda uma possibilidade de ficar num bom hospital. Quando eu voltei a respirar sozinha, eu fui transferida do Einstein, lá em São Paulo, de forma UTI, para um centro de reabilitação nos Estados Unidos. E foi lá que, pela primeira vez, eu sentei numa cadeira de rodas. E fiquei, assim, um total de 5 meses internada. Quando eu voltei para São Paulo, eu falei, gente, que lugar é esse? Porque, assim, era muito diferente daquilo que eu tinha vivido ali, né? E comecei a ver que era muita falta de recurso, muita falta de informação, falta de equipamentos para fisioterapia, falta de acessibilidade. E comecei a frequentar os centros de reabilitação em São Paulo e perceber que, puxa, a maioria das pessoas que tem seu curso de vida mudado por causa de um acidente, de alguma deficiência, ou mesmo que nascem com uma deficiência, acaba que algum familiar tem que parar de trabalhar para cuidar dessa pessoa. Então, assim, a receita em casa diminui, as despesas aumentam vertiginosamente, porque tem que comprar cadeira, tem que comprar remédio, tem que comprar sonda, tem que comprar aparelho auditivo, tem que comprar um monte de coisa. E as pessoas, olha, 80% das pessoas com deficiência no Brasil vivem em situação de pobreza, né? E é claro que para todos nós faz muita diferença ter ou não recurso. Mas para quem tem uma deficiência, é uma diferença tão gritante que é você ter qualidade de vida ou você viver numa condição quase que sub-humana. E depois que eu voltei do Brasil, eu resolvi fundar uma ONG. Até assim por uma inquietação, porque, afinal de contas, tudo bem que eu continuo sem mexer os braços e as pernas, mas assim, já respirava, já falava, já tinha saúde, né? E mais que isso, que eu tenho até hoje, alguém para ficar do meu lado 24 horas por dia. Senão eu não faço absolutamente nada. Eu não como, eu não faço xixi, eu não mudo de posição, eu não coço, eu não faço nada. E quem é que tem essa possibilidade na vida aqui no Brasil? São 30 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. 30 milhões dá, tipo, 2 Portugais. Assim, é um contingente de pessoas que a gente não vê na rua. E a gente não vê porque as pessoas não saem. As pessoas não saem porque não conseguem sair. Porque o primeiro item básico que você precisa para sair de casa é ter saúde. Ter uma boa cadeira, ter uma muleta, ter disposição para sair. Aí você abre a porta de casa e você se depara com o próximo obstáculo, que é a calçada. Ontem eu resolvi fazer um passeio a pé, aqui em Cuiabá. Quase que eu não estou aqui hoje. Porque assim, a gente só saiu do hotel e foi jantar. Mas assim, foi um rally. A gente cruzou pedras, morrinhos, teve que cruzar a avenida correndo, porque não conseguia chegar na faixa de travessia. E aí eu percebi que, assim, realmente, por exemplo, a cidade de Cuiabá precisa de uma forte ação com relação às calçadas,
porque estão muito difíceis. Eu falei, puxa, não tem cadeirante em Cuiabá? Como é que faz um cadeirante aqui? Que difícil. Ainda eu passei pelo centro, eu fui observando que existe uma cultura de estacionar carros na calçada. E o cadeirante passa por onde? Ele tem que ir na contramão, né? Desviando dos carros. E impressionante que, assim, sempre existiu pouca cultura de convivência com esse público, né? E, assim, até pela dificuldade que esse público tem para sair de casa. Aí eu fui lá, fundei uma organização que hoje chama Instituto Mara Gabrilli e comecei a trabalhar com fomento à pesquisa de cura de paralisias. Depois eu fui ampliando, comecei a trabalhar com atletas, comecei com 1 atleta, né, até chegar em 100 atletas com deficiência que competem, participam das Paralimpíadas, tudo. Só que chegou uma hora, eu me sentia muito impotente como presidente de ONG, porque as reclamações eram sempre de calçadas, os atletas reclamavam do transporte, que não conseguiam chegar nos lugares, não conseguiam chegar nas competições. Foi quando eu resolvi dar um passo maior e me deu assim um desejo de mudar a cidade. Aí eu fui lá e me candidatei a vereadora. É algo assim muito engraçado para mim, porque eu sou formada em psicologia e publicidade, que foram as profissões que eu escolhi e que eu nunca tinha nem pensado em clinicar como psicóloga. Eu fiz por gostar de comportamento humano. E vou falar para vocês que hoje, como deputado, eu acho que é a profissão que eu mais uso. Enfim, e aí eu acabei até trabalhando como psicóloga depois do acidente, porque chega uma hora, né, não adianta você ficar fazendo só fisioterapia, eu queria trabalhar e falei, puxa, eu tenho uma formação de psicóloga que eu não preciso me mexer para ser psicóloga. E comecei a atuar. Isso foi um ritual de passagem importantíssimo na minha vida, porque de repente eu estava ali diante de um cliente que relatava uma frustração, uma alegria, uma tristeza e eu tinha que ouvi-lo. Eu não era mais a personagem principal da minha vida. Eu tinha que parar de pensar em mim para ouvir o outro. E isso foi básico para o trabalho que eu faço hoje. E aí, mesmo odiando política, aliás, eu não sabia que o que eu fazia era política. Eu só fui perceber depois. Eu fui lá, me candidatei, eu fiz 1 mês e meio de campanha, e eu saía com a Gil, com a minha outra assistente na rua, distribuindo santinhos, que era o único material que eu tinha, e mostrando para as pessoas a dificuldade que eu tinha em circular nas calçadas de São Paulo. E eu via que as pessoas pegavam, perguntavam, mas eu não tinha muita noção do que isso, aonde me levaria, o que isso aconteceria. Até que chegaram as eleições, e eu não fui eleita, eu fiquei de terceira suplente. E eu fiz um esboço de um projeto de criação de uma secretaria. E eu pensei, puxa, já que eu não vou poder legislar por essa causa, quem sabe se a prefeitura tiver um órgão que trabalhe focado nesse assunto, a gente consiga começar a tirar esses milhões de pessoas de casa. Aí eu fui lá entregar o projeto para quem fazia o plano de governo do José Serra, na época, que tinha sido eleito prefeito de São Paulo. E o cara que recebeu ainda virou para mim e falou assim, isso aqui você pode esquecer, porque todo mundo quer a secretaria da mulher, do índio, do idoso, da criança, do negro. Eu falei, tá bom, ele botou o projeto na gaveta, assim, pá, na minha frente. Eu fui embora pensando, eu falei, mas, puxa, mulher, índio, idoso, criança, negro, todas essas pessoas podem vir a ter uma deficiência, mesmo que seja temporária. E fui embora. Aí, depois de 2 semanas, eu comecei a ouvir o Serra anunciar que criaria a primeira secretaria da pessoa com deficiência no Brasil e que uma mulher seria a titular da pasta. E me convidou. Eu adoro contar isso, doutora Maísa, porque às vezes a gente não tem noção do poder das nossas atitudes. Foi a primeira do Brasil. Hoje já tem mais de 100 secretarias desse modelo. E eu pude conviver, porque assim, a base do meu trabalho era pedagógica. Era articular com os secretários, ensinar os secretários e o prefeito e todas as camadas dentro da prefeitura sobre o que é o universo da pessoa com deficiência. Como elas vivem, onde elas estão, por que elas não são contempladas em todos os projetos que saem
da saúde, da educação, e fui aprendendo que, puxa, não adianta você investir num setor só. Se você investe em transporte e consegue transformar toda a frota de ônibus aqui de Cuiabá em ônibus acessíveis, as pessoas com deficiência não vão ter para onde ir. E muitas vezes elas não vão ter como chegar no ônibus por causa da calçada. E se você investir só em educação, elas não têm como ir. Então você tem que fazer um trabalho com todos os setores concomitantemente. Saúde, educação, cultura, empregabilidade, infraestrutura urbana, esporte e cultura, que são ferramentas poderosas de inclusão. Por isso a minha profunda admiração pela doutora Maísa, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo, pela campanha que ela está propondo,